Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Você gosta de uma história de vida? Se inspira em outras pessoas? Utiliza a história de outras pessoas, talvez para não cometer os mesmos erros? Eu gosto, sempre gostei de uma história de vida, para se inspirar e, ao mesmo tempo, né, em alguns casos, para não repetir, não cometer o mesmo erro. É muito mais fácil não cometer o mesmo erro utilizando o exemplo dos outros do que você errar, você mesmo fazendo e cometendo erro, né? Eu vou contar um fato que aconteceu comigo. Não estou lembrada exatamente se foi em 2017. Eu sei que foi mais ou menos no mês de agosto. Eu e o meu marido, nós tínhamos uma loja de decoração e nós prestávamos alguns tipos de serviço. E teve um dia que a gente vendeu um produto para uma cliente que morava a mais ou menos 800 quilômetros aonde nós morávamos na época. Então, meu marido trabalhou até as 2 da manhã e se programou para em torno de 4h30, 5 horas a gente sair, porque era um mês bem chuvoso, tinha previsão de chuva para aqueles dias ali e ele não queria se arriscar de a chuva nos pegar no meio do caminho. Pelos riscos, né, que uma viagem com chuva oferece. Nós saímos de madrugada e uns 300 quilômetros depois, uma cidade aqui de Santa Catarina, nós olhamos, ele olhou pro medidor de temperatura do carro e simplesmente, acho que o carro deu umas falhadas, a temperatura fez isso aqui. Ela foi do normal pro vermelho. E imediatamente ele estacionou o carro na beira da rua, uma BR, um local bem perigoso, muito movimento. Estacionou do lado direito e nós nos olhamos assim um para o outro, tipo, agora lascou, né, com a nossa viagem. E o celular não pegava ali naquele ponto. E um pouquinho antes ele tinha visto a placa da cidade, era São José de Cerrito, em Santa Catarina, e aonde a gente estacionou do lado direito da pista, nós olhamos para o lado esquerdo e justamente ali estava a entrada da cidade. Nós ficamos uns 20 minutos, mais ou menos, não lembro exatamente, esperando para que a temperatura do carro baixasse. Então a gente decidiu de chegar nessa cidade porque não teria o que fazer, né? Ele ligou o carro de novo, a temperatura imediatamente começou a subir para conseguir uma mecânica, uma autoelétrica, para ver o que estava acontecendo com o nosso carro. Atravessamos a BR e Deus sempre dá uma forcinha na hora do aperto, né? O carro já subiu a temperatura. Para o nosso alívio, assim que a gente deu entrada ali nesse acesso a esta cidade, a gente viu que a cidade ficava para baixo da BR. Ele desligou o carro, né, deixou o carro em ponto morto e até que a gente conseguisse chegar mais próximo ali para dar uma aliviada na temperatura. Chegando ali, eu vi uma placa logo na entrada que havia uma autoelétrica, havia mecânicas, então ele teve que ligar o carro novamente porque o carro não chegou até essa autoelétrica, faltava um pedaço ainda, tinha uma lombada para passar. Logo em seguida a gente localizou e nós estacionamos nessa autoelétrica. Depois de algum tempo, a gente fez contato com
com o mecânico da nossa cidade que tinha naquela semana olhado o nosso carro. Eu não me lembro se tinha sido trocado alguma peça, que acho que foi essa que deu problema, ou essa peça não tinha sido trocada. E ele deu algumas dicas ali do que a gente deveria fazer, achar uma outra mecânica, né? Porque aquela que a gente estava, a princípio, tinha algumas coisas que eles não faziam, então nós teríamos que levar para alguém mais especializado. Enquanto meu marido estava sendo atendido no escritório dessa mecânica, essa pessoa, a gente nunca viu ele na frente, né? Nós estávamos conhecendo ele naquele dia ali. Ele contou para o meu marido, ele relatou para o meu marido que Deus tinha mostrado o nosso carro para ele, tinha mostrado nós dois dentro do nosso veículo e que nós iríamos sofrer um acidente. Caso nós continuássemos a viagem, a gente iria bater de frente com uma Scania, que não era para a gente ficar aborrecido, né? Porque nessas horas você sempre fica aborrecido, se perguntando por que aquilo aconteceu justamente, né? Quando você está ali com compromisso, com pressa, enfim. E então foi um livramento de Deus para nossa vida. Naquela hora, assim, né? Eu acho que qualquer ser humano em sã consciência te dá um arrepio, porque até hoje eu não consigo assim parar para imaginar o que seria dos nossos filhos se tivesse acontecido algo com nós dois. Hoje, relembrando o que aconteceu naquele dia, eu percebo que nem tudo que acontece de ruim na nossa vida é para o nosso mal, né? No fim, Deus sempre faz as coisas para que no fim seja tudo melhor para nós, mesmo acontecendo algumas coisas por caminhos que a gente não entende, a gente não compreende. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Isso que diz na Bíblia. Tem uma história na Bíblia do rei Nabucodonosor, né? Ele era um grande rei, conhecido em todos os lugares, e ele fez uma grande estátua, eram 27 metros, uma estátua de ouro por quase 3 metros de largura, e ele queria que todos adorassem essa estátua, então ele fez uma grande convocação, ele convocou reis, governadores, prefeitos, juízes, convocou todos os povos, né, que tinha naquela época, para que eles fossem nessa grande comemoração, e ele exigiu que todos adorassem essa estátua. E no meio desse povo haviam 3 que se recusaram a adorar, que eram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Talvez, eu acredito que a maioria das pessoas conheça essa história bíblica, e essas 3 pessoas se recusaram. Eles eram pessoas importantes lá no reino, eles já tinham cargos importantes, mas eles se recusaram quando tocou lá a música, enfim, os tambores, simplesmente se recusaram. Eles disseram para o rei que eles não iam adorar uma estátua, né? Porque eles adoravam a um Deus que eles não viam, mas que eles tinham certeza do que aquele Deus que eles adoravam poderia e sempre fez por eles. E o que aconteceu? Nabucodonosor ficou muito furioso,
muito furioso por eles se recusarem a fazer essa homenagem, essa adoração. E ele ordenou que os seus melhores soldados pegassem os 3, eles foram amarrados com as próprias roupas para a humilhação ser um pouco maior. E ele ordenou que eles fossem jogados numa grande fornalha que eles tinham lá. E esses soldados que foram levar os 3 para serem jogados nessa fornalha, eles morreram queimados, tamanho era o calor dessa fornalha. E Nabucodonosor ordenou que o calor dessa fornalha fosse aumentado em 7 vezes, para que eles sofressem mais ainda. Não sei se existe sofrimento maior ou menor quando você é queimado vivo, né? E então eles foram jogados dentro dessa fornalha e eles ficaram lá assistindo. E qual não foi a surpresa deles quando eles, continuaram olhando e eles viram os 3, não só os 3 desamarrados, passeando dentro da fornalha de um lado para o outro, e juntamente com os 3 tinha mais um. Tinha, segundo Nabucodonosor, um ser semelhante a um Deus. Como cristãos, nós sabemos que Deus enviou um anjo para que eles fossem salvos, que eles não fossem queimados. E foi o que aconteceu, eles não foram queimados, simplesmente não havia um chamuscado em suas roupas, em seus cabelos, eles não tinham sequer cheiro de fumaça em seu corpo. Nabucodonosor ordenou que eles fossem retirados dessa fornalha e perante o seu estarrecimento, de tudo que ele tinha visto com os seus próprios olhos, ele viu quão poderoso era o Deus daqueles 3 jovens. E eles não só foram salvos por Deus, mas também tiveram seus cargos elevados depois de tudo que aconteceu. E Nabucodonosor ordenou que a partir daquele momento o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego deveria ser respeitado por todos, e quem assim não o fizesse teria sua casa destruída. Qual a lição que a gente pode tirar de tudo isso? Quando você começa a ter Deus como prioridade da tua vida, até as coisas ruins que acontecem se reverte para o nosso bem, que foi o que aconteceu comigo naquela viagem, que Deus nos livrou de um acidente. Deus mostrou para aquele dono daquela autoelétrica o que teria acontecido caso a gente seguisse aquela viagem, e não é uma coisa assim à toa, porque a gente estava muito cansado. Teve partes da estrada que o meu marido dirigia no automático, que é quando você está enxergando a estrada, você está com o olho aberto, fixado, você vai de um lado para o outro, quase caindo da pista. Só quem dirige com sono e às vezes à noite ou até mesmo de dia sabe disso. E você passa pedaços da estrada que você não lembra como é que você passou. Então, eu tenho certeza, plena certeza, que foi um livramento de Deus. E nessa história de Nabucodonosor e desses 3 jovens, Deus livrou eles mudaram de cargo, tiveram seus cargos melhorados, e Deus mostrou quanto Ele é grande, o quanto Ele os amava, e Deus nos mostra isso o tempo todo. A gente tem que estar atenta aos sinais. Nem sempre, quando os nossos planos não dão certo, é para o nosso mal, Normalmente é para o nosso bem. Aquela amizade que se encerra, aquele parente que para de te procurar, aquele emprego que não dá certo,
uma doença que às vezes acontece, a gente diz, bah, mas agora eu tinha planos de fazer isso, isso e aquilo. Às vezes é para que a gente fique parado, para que a gente não saia, né? Porque algo pior poderia acontecer ali na frente. Muitas vezes aquele casamento que não se concretiza, Deus sabe o que poderia acontecer lá na frente. Então, quando acontecer alguma coisa de ruim na tua vida, agradeça, porque agradecer quando tudo tá certo é muito fácil, né? Mas agradeça quando algo der errado. Eu sei que é difícil, a gente às vezes grita, né, chora, esperneia, mas tenta fazer o contrário, tenta fazer o que Deus pede que a gente faça. Em tudo dai graças, em tudo, não é só nas horas boas ou quando acontece coisas boas, né? Quando acontece coisas ruins, porque mais para frente a gente vai ver que aquilo vai se reverter a nosso favor. Se você foi abençoado por essa mensagem, se inscreva no canal, compartilhe com os seus amigos e não esqueça que enquanto você mantiver Deus à frente de tudo na tua vida, dos teus negócios, do teu casamento, do teu trabalho, as coisas irão ficar bem. Para tudo há um tempo, né? Para tudo há um tempo. Às vezes, hoje tá ruim, amanhã Deus tem uma surpresa linda para você. Então, aguarde esse tempo e continue em frente, continue fazendo aquilo que você se propôs a fazer. Um beijo, meus amigos. Vou terminar de tomar o meu chá aqui e que vocês tenham um dia, uma semana abençoada. Eu amo vocês.